Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de regência verbal. Neste vídeo, nós vamos tratar daquelas questões que falam de regência com pronomes, regência com pronomes pessoais. Então, nós vamos treinar com questões que tratam da diferença de uso entre o e o lhe. Um conceito básico que você tem que ter antes da gente começar aí a treinar com as questões. Então, eu vou levar você para as questões de concursos. Antes da gente começar a treinar, eu quero relembrar aqui um conceito básico. Então, presta atenção, 5 minutos de teoria para você revisar regência com pronomes pessoais. O que é certo dizer? É certo dizer eu lhe respeito? É certo dizer eu lhe estimo? Né? As pessoas falam muito, né, na coloquialidade. Elas falam, eu lhe estimo tanto, eu lhe amo tanto. É certo dizer eu lhe estimo, eu lhe amo? Então, veja, nessas frases que eu trago aqui no início da aula, eu lhe respeito, eu lhe estimo, eu lhe amo, temos erro de emprego de pronome pessoal. Esse erro é um erro sintático. É um erro sintático porque ele está atrelado à regência. Você só deve usar o lhe se o verbo pedir preposição. Então, quem ama, ama alguém. Quem estima, estima alguém. Quem respeita, respeita alguém. Verbos como amar, estimar, respeitar são transitivos diretos. Por isso, não aceitam um pronome lhe. Então, nesse início de aula, aqui nesse início de vídeo, em que nós vamos treinar com regência e pronomes pessoais, é isso que eu quero que você lembre, nesse início. Diferença de o, a, os, as e lhe e lhes. O, a, os, as, você vai usar para substituir complemento sem preposição. Veja o exemplo. Vi-o no cinema. Quem vê, vê alguém. O verbo é transitivo direto. Então, ele não pede complemento com preposição. O complemento que ele pede é sem preposição. Por isso, o pronome a ser usado é o pronome o. Então, erro seria, numa frase como essa, dizer vi-lhe na festa, porque quem vê, vê alguém. Vê o menino. Lembra que lá, quando você teve a aula comigo de emprego de pronomes pessoais, lembra que a gente trocava por menino? A troca por menino, colocar menino ao lado do verbo, serve para quê? Serve para verbos de uso coloquial, porque você está formulando aí uma frase coloquial do dia a dia, serve para você ver se o verbo pede ou não preposição. Então, por exemplo, quem vê, vê um menino, não vê ao menino. Então, o verbo é transitivo direto, vai vir seguido do pronome o. O pronome o, então, entra no lugar de complemento sem preposição. Entra no lugar de objeto direto. Vi-o no cinema. Já os pronomes lhe e lhes entram no lugar de complemento com preposição. Sintaticamente, quando se diz que ele entra no lugar de complemento com preposição, é importante você entender que ele pode entrar no lugar de objeto indireto, ele pode entrar no lugar de complemento nominal e ele pode entrar no lugar de adjunto adnominal. Esses são os 3 termos sintáticos que os pronomes lhe e lhes normalmente exercem. As 3 funções, objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. O que essas 3 funções têm em comum? São funções preposicionadas. Repito, o lhe entra no lugar do que tem preposição. Então, veja o primeiro exemplo, quando você diz assim, obedeci-lhe prontamente. Quem obedece, obedeci ao menino. Quando você coloca menino ao lado do verbo, dá para ver que o verbo pede preposição. Então, é só colocar menino, que aí você vê, você colocou um substantivo masculino singular, viu a presença da preposição ali, ao menino, objeto indireto. Então, o certo é dizer obedeci-lhe. Mas atenção, não é só objeto indireto que o lhe pode ser, não.
O lhe, ele entra no lugar de qualquer complemento preposicionado. Ele pode, por exemplo, exercer a função de complemento nominal. Vou te dar mais um exemplo. Anote aí no seu material mais 2 exemplos. Com 2 exemplos, a gente acaba de revisar essa teoria. Olha aqui, ó. Numa frase como essa, tenho-lhe respeito. Tenho-lhe respeito. Veja, é como se eu dissesse, tenho respeito. Repare que respeito pede preposição. Pede um complemento com preposição. Ó, tenho respeito ao menino. Quando você fala respeito, você diz respeito ao menino, pelo menino. Isso aqui, respeito aqui não é verbo. Respeito aqui é nome, é um substantivo, o respeito. O que eu estou querendo te dizer, presta atenção, é que esse lhe, apesar de estar com hífen aqui enclítico ao verbo, a relação sintática dele é com respeito. É respeito ao menino, respeito pelo menino. Então, esse lhe está exercendo a função de quê? Complemento nominal. Você está vendo aqui que os pronomes lhe e lhes entram no lugar de complementos preposicionados. Pode ser objeto indireto, como foi no primeiro caso, pode ser complemento nominal, como foi o segundo caso, e pode ser até adjunto adnominal. Por exemplo, numa frase como essa, ó, beijou-lhe a mão. Quando você diz beijou-lhe a mão, repare, esse lhe, apesar de estar aqui com hífen ligado ao verbo, a relação sintática dele é com mão. É só você reescrever a frase. É como se eu dissesse, ó, sua mão. É como se você dissesse, ó, a mão dele. Quando você reescreve a frase, sua mão, a mão dele, você consegue ver que esse lhe tem valor possessivo. Toda vez que o lhe tiver valor possessivo, não é só o lhe não, qualquer pronome oblíquo átono que tiver valor possessivo, sintaticamente será adjunto adnominal. Você está entendendo? Então, Adri, o que você quer que eu leve debaixo do braço para as questões? Só isso, eu quero que você entenda aqui. Você está estudando regência. Você está estudando regência, que é o complemento de um verbo. Daqui a pouquinho você vai ver regência nominal, que é o complemento do nome. Em regência, você tem que entender que pronome, o uso de pronome, ou a, os, as, lhe, lhes, esse uso está atrelado à regência. Você vai usar o, a, os, as se o verbo não pedir preposição. Você vai usar lhe, lhes, se o complemento pedir preposição. E agora você viu, você foi além comigo. Você viu que o lhe e o lhes entram no lugar de objetos indiretos, complementos nominais e adjuntos adnominais. Ou seja, os pronomes lhe, lhes entram no lugar sempre do que tem preposição. Entendeu? O, a, os, as sem preposição, lhe, lhes com preposição. E aí, para fechar o raciocínio, olhe para mim. Lembra quando você estudou pronomes pessoais, ou a, os, as, lhe, lhes? Lembra? Existiam esses pronomes também na lista de pronomes pessoais oblíquos átonos. A gente vai fechar com esses pronomes. Entenda o raciocínio. Ó, esse é o último slide para você entender, revisar essa teoria. Então, esses me, te, se, nos, vos, você vai colocar em cima deles. Você vai dizer que eles são os chamados pronomes coringas. Esse nome fui eu que inventei, tá? Ó, coringas. Aliás, lembrando que coringa, você pode falar coringa com o ou com u, tá? Tanto faz, coringa ou coringa. Então, essa palavra aí tem 2 grafias, aceita 2 grafias. Esses pronomes, me, te, se, nos, vos, são os pronomes coringas. Sintaticamente, eu gosto de chamá-los de coringas. Por quê? Porque eles tanto podem ser diretos como podem ser indiretos. Eles aparecem tanto como objeto direto, sem preposição, como objeto indireto, com preposição. Eles são coringas, porque eles podem tanto ocupar função sem preposição, como podem ocupar função com preposição. Veja os exemplos. Obedeceu-me. Esse me, ó,
Esses são os coringas, tudo bem? Ou seja, eles podem entrar no lugar, eles podem exercer funções de complementos sem preposição, ou seja, eles podem ser objetos diretos e eles podem ser objetos indiretos, complementos nominais, adjuntos, eles podem ser tudo. Ó, eles podem ser tudo que os outros eram, ó. Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal. Por isso que eu os chamo de coringas. Para você saber a função de um coringa, para você saber se ele é direto ou indireto, então, olhe para mim, entenda. Se a banca te perguntar qual é a função do me, você vai ter de ver a regência do verbo. Então, vou repetir, ó. Por que eles são chamados de coringas? Porque eles são diferentes dos anteriores. Se você for olhar para os anteriores, os pronomes o a ou as, eles sempre entram no lugar do que não tem preposição. Os pronomes lhe e lês sempre entram no lugar do que tem preposição. Já os pronomes me, te, se, nos, vos, que são os outros pronomes, eles são coringas. Eles podem tanto exercer a função de complementos diretos, como podem exercer a função de complementos indiretos. Eles atuam em qualquer direção. Para eu saber a função de um coringa, ora, eu terei de identificar a regência do verbo. Entendeu? Então, ó, observe aí os exemplos finais. Obedeceu-me. Para eu saber a função do coringa, eu olho para o verbo. Quem obedece, obedece a alguém, obedece ao menino. O verbo não é transitivo indireto. Então, esse me é um objeto indireto. Entendeu? O coringa pode ser indireto ou direto. Tudo vai depender da regência do verbo ou do nome. Veja o segundo exemplo. Viu-me. Ora, para eu saber se esse me é direto ou indireto, eu olho a regência do verbo. Quem vê, vê o menino. O verbo é transitivo direto, então esse me será um objeto direto. Entendeu o que eu estou falando? É por isso que agora você vai resolver, na sequência, frases e questões em que você vai identificar as funções dos pronomes.